Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Não Desista. É uma alegria ter você por aqui. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Trechos do livro Arrume a Sua Cama de William H. Craven. O fracasso pode tornar você mais forte. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. O mar de Coronado estava agitado, as ondas espumantes nos açoitavam o rosto enquanto nadávamos no estilo side-stroke, voltando para a praia. Como sempre, meu companheiro e eu lutávamos para acompanhar o resto da classe. No bote salva-vidas, os instrutores gritavam para nós, pedindo para mantermos o ritmo, porém parecia que quanto mais forte nadávamos, mais ficávamos para trás. Meu companheiro naquele dia era Mark Thomas. Como eu, Mark fora comissionado através do ROD. Ele era formado no Instituto Militar da Virgínia e um dos melhores nadadores de longa distância da classe. No treinamento do SEAL, seu companheiro de natação era o colega em quem você confiava e que o apoiaria em todas as circunstâncias. Era ele que você ficava amarrado nos mergulhos. Ele era seu parceiro nos longos exercícios de natação, ele o ajudava a estudar, mantinha-o motivado e se tornava seu maior aliado durante todo o treinamento. E, como companheiros, se um de vocês fracassasse, ambos sofreriam as consequências. Era a maneira de os instrutores reforçarem a importância do trabalho em equipe. Quando completamos o nado e chegamos à praia, um instrutor do SEAL nos aguardava. "Baixar", gritou o instrutor. Era a ordem para descer para a posição de flexões, costas retas, braços totalmente esticados, cabeça elevada. "Vocês dois se consideram oficiais?" Não havia por que responder, ambos sabíamos que ele ia continuar. Oficiais do SEAL dão o exemplo. Não chegam em último lugar nos exercícios de natação. Não criam constrangimento para a classe. O instrutor caminhou à nossa volta, chutando areia na nossa cara. "Não acredito que os senhores vão conseguir. Não acho que tenham o que é preciso para ser um oficial do SEAL." Puxando um caderninho preto do bolso traseiro, ele olhou para nós com repulsa e anotou alguma coisa. "Vocês dois vão para a lista do circo." E balançou a cabeça. "Terão sorte se conseguirem sobreviver mais uma semana." O circo era a última coisa que Mark e eu queríamos. O circo acontecia todas as tardes no final do treinamento. Eram mais 2 horas de exercícios de ginástica, combinados com hostilidades contínuas dos veteranos do SEAL, para os quais somente os fortes deveriam sobreviver ao treinamento. Se alguém falhasse em cumprir as tarefas do dia da ginástica, tinha o nome na lista. Aos olhos dos instrutores, era um fracasso. O que fazia o circo tão temido pelos alunos não era apenas o sofrimento adicional, mas o fato de saber que no dia seguinte estaríamos exaustos dos exercícios extras e por estarmos tão cansados não conseguiríamos atingir o padrão exigido. Assim, outro circo se seguiria, e depois outro e mais outro. Era uma espiral mortal, um ciclo de fracassos que fazia muitos alunos abandonarem o treinamento. Quando os demais alunos completaram as tarefas do dia, Mark e eu, ao lado de vários outros, nos reunimos no asfalto abrasivo para iniciar outra longa sessão de ginástica. Naquele dia, como havíamos sido os últimos na natação, os instrutores tinham adaptado o circo para nós. Abdominais. Muitos e muitos abdominais combinados com movimentos de tesoura com as pernas. Exercícios concebidos para fortalecer o abdômen e as coxas, de modo a nos dar força para vencer os intermináveis exercícios de natação em mar aberto. E planejados também para arrebentar com qualquer um. O aluno se deitava de costas, com as pernas bem estendidas e as mãos atrás da cabeça. Acompanhando a contagem do instrutor, ele movia as pernas para cima e para baixo, num movimento de chute. Em nenhum momento era permitido dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos era visto como fraqueza inadmissível em homens rãs. O circo era um castigo. Centenas de abdominais, flexões, elevações na barra e série de 8 movimentos. Quando o sol já se punha, Mark e eu mal podíamos nos mexer. O fracasso tinha um preço. O dia seguinte trouxe mais ginástica, outra corrida de obstáculos, outro exercício de natação e, infelizmente, outro circo. Mais flexões, mais elevações e muitos outros abdominais.
Porém, à medida que os circos prosseguiam, uma coisa interessante aconteceu. Nossa natação se aperfeiçoou, e Mark e eu começamos a melhorar nossa posição no grupo. O circo, que começara como castigo pelo fracasso, estava nos tornando mais fortes, rápidos e confiantes na água. Enquanto outros alunos abandonavam o treinamento, incapazes de lidar com um eventual fracasso e o sofrimento que ele provocava, Mark e eu estávamos determinados a não permitir que o circo nos derrotasse. O fim do treinamento do SEAL era marcado por um último exercício de natação em mar aberto por 8 quilômetros na costa da ilha de San Clemente. Completar o percurso num tempo aceitável era essencial para obter a graduação no treinamento. A água estava dolorosamente fria quando saltamos do pier para o oceano. 15 duplas de nadadores caíram na água e iniciaram o longo percurso pela pequena baía e sobre os leitos de algas marinhas. Após cerca de 2 horas, as duplas estavam tão afastadas umas das outras que ninguém conseguia saber sua posição exata. Depois de 4 horas na água, com os membros dormentes, exaustos, à beira de uma hipotermia, Mark Thomas e eu chegamos à praia. O instrutor nos esperava depois da arrebentação. "Baixar", ele gritou. Meus pés e minhas mãos estavam tão gelados que eu não conseguia sentir a areia. Com a cabeça lutando para se manter ereta, eu só conseguia ver as botas do instrutor que caminhava ao nosso redor. Mais uma vez os senhores criaram constrangimento para a classe. Outro par de botas entrou no meu campo de visão, e mais outro. Os senhores fizeram todos os colegas parecerem péssimos. Ele fez uma pausa. "Recuperem-se, senhores." Quando Mark e eu nos levantamos e olhamos em volta, percebemos que éramos a primeira dupla a chegar. Os senhores envergonharam todos eles. O instrutor sorriu. Ainda nem se avista a segunda dupla. Mark e eu nos voltamos para olhar o mar. Era verdade, ninguém à vista. "Muito bem, senhores. Parece que todo o sofrimento valeu a pena." O instrutor fez uma pausa, deu um passo à frente e nos apertou as mãos. "Será uma honra servir com os senhores." Tínhamos conseguido. O longo exercício de natação era a última prova do treinamento. Alguns dias mais tarde, Mark e eu nos formamos. Mark teve uma carreira notável no SEAL e continuamos amigos até hoje. Vamos enfrentar muitos circos na vida. Pagaremos por nossos fracassos. Mas, se perseverarmos, se deixarmos que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis. Em julho de 1983, tive um desses momentos. Apostos diante do comandante, pensei que minha carreira como membro do SEAL tinha terminado. Acabará de ser exonerado do meu posto, expulso por tentar mudar a maneira como minha esquadra era organizada, treinada e conduzia suas missões. A organização contava com excelentes oficiais e marinheiros, alguns dos combatentes mais profissionais com os quais eu já trabalhará. Entretanto, grande parte da cultura ainda estava enraizada na era do Vietnã, e achei que era hora de mudar. Como vinha a descobrir, a mudança nunca é fácil, particularmente para quem está no comando. Felizmente, embora tivesse sido dispensado, meu oficial comandante permitiu que eu me transferisse para outra equipe do SEAL, mas minha reputação como oficial estava gravemente abalada. Aonde quer que eu fosse, outros oficiais e marinheiros sabiam que eu tinha fracassado, e todos os dias eu ouvia murmúrios e comentários sutis de que não estava à altura do cargo. Nesse momento da minha carreira, eu tinha 2 opções: abandonar o serviço militar e voltar à vida civil, que me parecia a escolha lógica em face do meu relatório de desempenho mais recente, ou expor-me à tempestade e provar, aos outros e a mim mesmo, que eu era um bom oficial do SEAL. Escolhi a segunda opção. Logo depois de ser afastado, recebi uma segunda chance, a oportunidade de comandar um pelotão do SEAL no estrangeiro. Nesse posto estratégico, na maior parte do tempo ocupamos locações remotas, isolados e entregues à nossa própria sorte. Aproveitei a oportunidade para mostrar que eu ainda era capaz de liderar. Quando se vive num alojamento com 12 SEALs, não há onde se esconder. Eles sabem se você está dando 100% nos exercícios matinais. Veem que você é o primeiro a saltar da aeronave e o último na fila do rancho. Observam como você limpa sua arma, verifica o rádio, lê o informe da inteligência e dá suas instruções para as missões.
Sabem quando você passou a noite toda preparando o treinamento do dia seguinte? À medida que os meses passavam naquele posto estratégico, usei meu fracasso anterior como motivação para trabalhar mais, ser mais rápido e ter melhor desempenho do que qualquer um do pelotão. Às vezes não consegui ser o melhor, mas nunca deixei de dar o meu melhor. Com o tempo, recuperei o respeito de meus homens. Anos depois, fui escolhido para comandar a minha própria equipe do SEAL. Mais tarde, cheguei a comandar todos os SEALs da Costa Oeste. Em 2003, combati no Iraque e no Afeganistão. Agora que eu era um contra-almirante numa zona de guerra, toda decisão minha tinha consequências. Ao longo dos anos seguintes, falhei várias vezes. Mas, a cada fracasso, a cada erro, houve centenas de sucessos, resgates de reféns, ataques frustrados de homens-bomba, piratas capturados, terroristas mortos e incontáveis vidas salvas. Percebi que os fracassos passados haviam me fortalecido e me ensinado que ninguém está livre de erros. Verdadeiros líderes precisam aprender com os seus fracassos, usar as lições como motivação e não ter medo de tentar novamente ou de tomar a próxima decisão difícil. Não se pode evitar o circo. Em algum momento, todos nós entramos na lista. Não tenham medo do circo. Se gostou do conteúdo do nosso canal, curte e compartilha. Além disso, caso queira adquirir o livro físico, tem um link na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima!